alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, alunos, tela projetada, todo o nosso material projetado. Hoje, então, a nossa aula ela vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou, na verdade, dar ênfase na nossa abordagem de hoje aos formulários que vocês deverão preencher, tá bom? Que formulários são esses? São os formulários que constam lá no final do nosso livro de atividades. Eu comentei na nossa última aula, tá? Mas hoje eu vou ressaltar porque muitos alunos tiveram dúvida nessa parte dos formulários, tá? A nossa proposta hoje, a proposta que nós temos de produção textual é uma proposta bem light, bem tranquila, bem leve, tá? Tanto que nós temos apenas três, se eu não estou enganado, três folhas de atividades do nosso próprio livro para que você conclua hoje. Na verdade, que você inicie e conclua hoje, tá bom? É um material muito tranquilo, bem leve, bem suave, para não cansar você em nenhum momento, tá bom? Lembrando que nós estamos no período, então, de elaboração de trabalho, de elaboração de pesquisa, tá? E aí, como eu não vou enviar atividade no caderno hoje, eu preciso que você já comece, então, a atualizar o seu material se você estiver com pendência, tá? É primordial que você esteja com esse material todo ok. Perfeito? Vamos lá, então. Então, aqui nós temos o nosso livro de produção textual, e aí observe o seguinte, informações que vocês já sabem. Nós trabalhamos proposta por proposta, tá? Uma proposta por aula. Na nossa primeira aula, então, eu comentei sobre a importância do texto, fiz uma abordagem geral do conteúdo do ano passado, mas depois eu dei prosseguimento, tá? Eu trabalhei a proposta 1 em uma aula, a proposta 2 em outra aula, a proposta 3 outra aula e assim consecutivamente, tá? Aliás, consequentemente. E aí eu quero que você tenha este cuidado, porque todo esse material ele já foi trabalhado. Hoje nós vamos aqui ó, para a proposta de número 6, tá? Então são 6 aulas mais a aula inicial. Nós tivemos praticamente, com hoje, 7 aulas de produção textual. Então você já teve tempo suficiente para atualizar o seu material e mesmo assim, se você ainda não atualizou, ainda dá tempo, tá? Atualize porque logo logo você vai precisar estudar para as avaliações e você não vai ter tempo. O seu material, o seu livro e o seu caderno, eles valem nota, tá? Que é uma nota que vai ser somada à sua nota de língua portuguesa. Vamos lá então. Sim, mas eu estou enrolando muito, né? Mas esse não é o objetivo. Porque eu quero realmente trazer esses comentários, essas considerações, para que vocês já fiquem cientes desde então. Agora eu vou lembrá-los dos formulários. A cada proposta que nós fazemos, vou mostrar aqui, ó, que nós fazemos e que nós fizemos, tá? Nós temos aqui a proposta 1 do porquê dissertar. Toda a última questão de cada proposta é uma produção textual, tá? Ó, aqui a proposta 1, vou lá para o fim da proposta 1. Aqui, ó, a questão 6 é a última questão da proposta 1. E a questão 6, você teria que elaborar uma produção de texto. Qual seria a produção? O texto dissertativo argumentativo sobre a liberdade de expressão, em 15 linhas. Você deveria construir o seu texto aqui, mas na verdade aqui é o seu rascunho de texto. Além disso, você também deveria transcrever para o caderno, tá? Porque lá no seu caderno, como ele deve ser utilizado, então eu vou avaliar pelas duas formas. Agora, o que você vai fazer?
Você vai pegar esse texto em formato de rascunho que você fez no seu livro e você vai passar a limpo lá para o formulário, tá? Que eu vou já chegar lá. Só lembrando que aqui é produção de texto 1, texto dissertativo argumentativo. Foi a produção aqui dessa proposta de número 1, tá? Na proposta de número 2, nós também tivemos uma elaboração de um texto, tá? Ó, vamos ver a última questão, qual foi? Vamos lá. A última questão, vamos lá, eu quero que você tenha ciência. A última questão foi a questão de número 25. Qual foi a produção? A estrutura de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, aqui nós temos mais uma produção de texto. Aqui você deveria o quê? Escrever um texto argumentativo, eu comentei dissertativo argumentativo, né? Mas é argumentativo. Levando em consideração tudo que foi dito aqui anteriormente, tá bom? E aí essa produção, perdão, ela deve ser passada a limpo lá nos formulários. Depois, na proposta de número 3, ó, nós tivemos outra produção. Sempre a última questão é uma produção de texto. Sempre, sempre. Tudo isso eu trabalhei com vocês, comentei essas questões, tudo de forma assim bem tranquila. Quando eu venho aqui, ó, a 10ª questão é a última questão dessa proposta. Outro texto dissertativo argumentativo, tá? Depois vem a proposta de número 4. E assim também nós temos uma outra produção textual. Sempre a última. Ó. Aqui foi o quê? Um outro texto dissertativo argumentativo sobre a linguagem humana. Vejam, então, que nós passamos praticamente um mês estudando sobre este gênero textual especificamente. Agora, você vai passar aqui, ó. Nós temos aqui a proposta 5, que nós também tivemos uma produção, foi a de um banner, tá? Ó, um banner. E eu, inclusive, na aula sobre essa produção, eu comentei como que você faria esse banner, tá? Se você tiver dúvidas, retorne à aula, porque eu esclareci lá passo a passo. Hoje, nós vamos aqui para a proposta de número 6. E na proposta de número 6, você já tem uma produção. Qual é a produção? De um cartaz, tá? A produção de número 7 nós não estamos fazendo, vai ser na nossa próxima aula. E, consequentemente, a produção de número 8, que é a proposta de número 8, também vai ser posteriormente. O nosso livro de atividades de produção textual, ele tem apenas 8 propostas. 8 propostas, e assim nós encerraremos o nosso bimestre, tá? O nosso primeiro bimestre. No quesito conteúdo, porque você ainda vai estudar para as avaliações. Então, vejam que nós estudamos 2 meses, na verdade, só produção textual. E aí eu planejei de uma forma para que você não ficasse cheio de conteúdo, organizei proposta por aula, a fim de te auxiliar também a não ficar atolado de material, não ficar atolado com tarefa de casa, tá? Eu fiz de uma forma bem mesmo pedagógica. É claro, você, enquanto aluno, enquanto aluna, deve se organizar em relação a isso. Professor, não consegui concluir a sua atividade no seu tempo de aula. Não tem problema. Eu recebi de muitos alunos o material na outra aula, tá? Mas a partir de hoje eu quero que vocês comecem a se organizar de uma forma que você entregue a proposta na aula mesmo de hoje. Então nós temos a proposta 6 hoje. Então hoje você já vai entregar a atividade da proposta 6, tá? Por que isso? Porque como você já vai ter um período aí para você entregar as avaliações, perdão, os trabalhos bimestrais, e depois ter que estudar para as avaliações e fazer as avaliações, você não vai ter tempo de atualizar. Experiência própria, tá? E aqui nós chegamos, depois da proposta de número 8, os formulários que eu comentei, tá? Nós temos aqui, ó, formulário de produção de texto. Esse formulário é importante, muito importante.
É por meio desse formulário que eu vou avaliar você. E avaliar mesmo, gente, eu vou levar em consideração tudo que você escreve. Eu tenho o hábito de ler do início ao fim todos os textos que enviam para mim, tá? É um hábito mesmo porque ler faz bem. E aí nós temos o seguinte: produção de texto 1, lembra que eu comentei agora, pouco? Nós tivemos lá na proposta 1 uma produção de texto, que foi o texto dissertativo argumentativo. Então você vai passar limpo para cá. Ó. Aqui depois nós temos uma ficha de avaliação sobre a proposta 1. Você mesmo vai se autoavaliar. Vejamos. Você escreveu o seu texto, colocou aqui o tema, tá? Liberdade de expressão. A frase inicial, a elaboração da tese, argumento e conclusão, você não vai precisar criar dois argumentos, só um, tá? Se você fez dois argumentos, você vai só resumir de uma forma que dê só um argumento, tá? E a conclusão. Aí, quando você vier aqui para o formulário, você vai se autoavaliar. Seu texto tem como tema liberdade de expressão, mas aí você precisa ser extremamente honesto. Aí você vai colocar sim, em parte ou não, tá? Ah, professor, como que vai ser essa avaliação? Como é que se eu não tenho noção do que é isso? Olha, você tem noção sim, porque se você lê o texto, você consegue fazer essa autoavaliação, tá? Você seguiu os passos indicados nas dicas? Sim, em parte ou não. Que dicas são essas? Lá no final de cada proposta, na parte que tem sobre produção textual, na parte lateral tem as dicas. Eu sempre costumo comentar sobre essas dicas, tá? Elas são importantes, importantíssimas, na verdade. E assim vai, você vai se autoavaliar aqui. Aqui nessa parte de avaliação do professor é onde eu entro. Eu, então, vou avaliar o seu texto em sim, em parte, não, tá bom? E a sua nota ela vai ser lançada a partir dessa minha avaliação, tá? Então é aqui que eu vou levar em consideração o que você escreveu. Dentro dos critérios propostos, perdão, dentro dos critérios avaliativos, então eu preciso realmente de que você comece a se organizar nesse sentido. Você vai entregar esse formulário hoje? Não, tá? Você pode entregar na próxima semana, desde que você leve em consideração a organização. Não quero que você envie proposta 1 na segunda, na terça, proposta 2, na quarta, proposta 3, aí na sexta-feira, proposta 4. Não, gente, se organizem, tá? Eu recebo mensagens de muitos alunos. Se você ficar quebrando as propostas e não enviar tudo de uma vez, vai ficar muito desorganizado. E eu anoto o nome de todos os alunos que enviam material para mim. Porque tudo que você faz conta como uma nota, tá? O que você faz no caderno, o que você faz no livro, o que você faz no. Se você participa das minhas aulas, tá bom? E aqui então nós encerramos a produção de texto 1, a parte avaliativa. Aí você continua, porque o formulário ainda tem mais. Nós temos aqui a produção 2, você vai fazer a mesma coisa, o texto argumentativo lá da proposta de número 2, tá? A última questão você vai passar limpo aqui, ok? Depois você vai se autoavaliar da mesma maneira. Em seguida, proposta 3, passar a limpo para cá. Em seguida, se autoavaliar. Aí vem proposta 4, tá? Você vai passar o texto a limpo para cá. Depois vem a autoavaliação, tá? Autoavaliação porque você vai se autoavaliar e eu vou avaliar você, tá? Logo, depois, a produção 5, que já foi o banner que nós fizemos e poucos alunos enviaram para mim, tá? Vale ressaltar isso. Foi sobre preservação do meio ambiente. Aqui você vai passar o banner original. Original não, o banner final. Ah, professor, eu já fiz o meu banner, o senhor já viu, o senhor disse que estava perfeito. O que que eu faço? O que que eu faço? Porque eu não quero, eu fiz no caderno e eu não quero recortar a parte do meu caderno. Pode tirar uma cópia
tranquilamente. E aqui você só vai colar, tá? O importante é que você tenha o seu material aqui para que eu avalie você, ok? Depois, proposta de número... sim, a ficha de avaliação. Depois vem a proposta 6, que tem a produção de texto 6, que é sobre um cartaz para a campanha do Greenpeace, que é, inclusive, a produção de texto da nossa aula de hoje, tá? E depois que você terminar esse cartaz, você vai fazer a sua autoavaliação, tá? Não vou passar para a produção 7, porque não diz respeito à aula de hoje. Então, agora que eu já mostrei os formulários, já mostrei de que forma você vai fazer, vou retornar, então, para a produção de número 6, tá? E aí eu vou dar continuidade à nossa abordagem de hoje. Vamos lá. Vamos lá, né? Nós temos aqui, então, proposta 4. Proposta 5, capítulo 2. A próxima proposta é a nossa. Perfeito. Proposta 6. Juntos somos mais fortes. E aí nós temos algumas informações. No Brasil, as campanhas do Greenpeace estão relacionadas à proteção da Amazônia e dos oceanos, às questões do clima, à agricultura e ao uso de agrotóxicos e transgênicos. Para eu comentar a nossa aula de hoje, você vai precisar acompanhar comigo os textos que seguem aqui. Texto 1. Aí nós temos uma campanha Greenpeace ao Brasil. Vamos ver de que forma nós temos aqui. Nós temos um quadro, né? Ao lado de outro, inclusive, muito famoso, da Mona Lisa, tá? Do Leonardo da Vinci. Mas esse quadro aqui, ó, estando ao lado de um famosíssimo, ele também é levado em consideração de que é uma obra de arte valiosíssima. E qual é o conteúdo? É o meio ambiente. Assim como a Mona Lisa é muito valiosa, o meio ambiente ele também é muito valioso, tá? E aí nós temos, não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Uma informação muito bacana aqui. Da mesma forma que a Mona Lisa é estudada por muitos, é uma produção do passado e que hoje vale muito, tá? Aqui nós temos o seguinte, muito dinheiro no caso, da mesma forma que a nossa floresta, tá? Por que então que nós temos que ter o cuidado para que elas não fiquem no passado? Porque se ela fica no passado, ela vai custar muito caro. Custando muito caro, nós não vamos ter um acesso com facilidade, tá? Vamos imaginar só pela questão da água. Há estudos que dizem que a água em 2070, a partir de 2070 no caso, ela vai ficar mais cara que o próprio ouro, por conta do desperdício atual da água. Então, se nós não pensamos agora no meio ambiente, futuramente nós pagaremos muito caro, tá? Depois nós temos, em dupla, leia um anúncio publicitário, só que você não vai ler em duplo porque você está de uma forma virtual, tá? Você vai ler o anúncio publicitário, comentar os aspectos contextuais relacionados à composição do texto, título, texto, assunto, assinatura, ilustrações, tá? Só para você fazer uma breve reflexão, né? Quem assina essa produção é a Greenpeace. A aula passada nós comentamos o que era a Greenpeace, né? Então leve em consideração tudo isso aí, tudo bem? Depois nós temos o seguinte, ainda observando o texto 1, o que é possível concluir sobre o espaço ocupado pelos signos não verbais ou icônicos, o que é ou que deixa de ser signos verbais e icônicos, tá? É justamente a questão das imagens, as cores, tá bom? A produção dentro da própria imagem, a legenda, a assinatura, tudo isso forma um pacote chamado signos não verbais ou icônicos, tá? É só para você perceber o que é possível concluir sobre o espaço ocupado, tá? Eu acabei comentando, mas aí eu quero que você escreva com as suas próprias palavras, ok? Vamos então dar continuidade. Nós temos aqui a questão de número 3, que diz o seguinte:
Fazem parte do anúncio publicitário slogan, texto verbal informativo, imagem e assinatura. E aí você vai responder as questões a seguir observando essa estrutura completa. Qual o slogan da campanha? Retorne e veja que nós temos um slogan aqui. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Isso, então, é o slogan. É a parte que vai chamar a sua atenção para aquela produção ali, tá? Pode ser manchete, na manchete tem, na notícia tem muito slogan, tá? Tanto que a capa de revista, tem slogan, que é o que vai chamar a sua atenção para ler aquele material, tá? Depois, B, qual a tese defendida no texto e que atitude se espera do receptor barra leitor? Aí é tranquilo, porque ó, volte aqui para pensar. Volte. Se o desmatamento ele não cessar, ele não parar, o ser humano vai sofrer as consequências, tá? E ele sofrendo as consequências, nós vamos perceber o que? Ele, no caso, nós, né? Nós vamos perceber, então, que as florestas podem ser extintas, tá? Se as florestas são extintas, há, então, uma outra causa aí. Por quê? Vai mexer no equilíbrio ecológico da natureza, vai mexer, inclusive, com questões climáticas, tá? O habitat dos animais, a forma como nós respiramos, já que a árvore ela é responsável pela fotossíntese, tá? As árvores de modo geral. Então, nós precisamos considerar o quê? Que se o desmatamento ele não parar, a floresta ela vai ser extinta, tá? Então você precisa considerar aqui. Eu quero que você escreva com suas próprias palavras, tá? Não vai escrever igual, como eu disse, que aí, no caso, sou eu que acabo mostrando para vocês, né? A resposta, mas não leva em consideração exatamente apenas isso, tá? Você deve ter uma leitura muito maior. É claro que aqui eu comento, mas você precisa também escrever com suas próprias palavras. Você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Depois nós temos a questão C, o quadro que sugere as florestas brasileiras, desculpa, a Amazônia em geral, podem acabar se tornando peça de museu, caso o desmatamento zero não aconteça. É apresentada ao lado de outra obra. Que obra é essa e o que motivou essa escolha? Essa está muito tranquila, tá? Tanto que ela está tão tranquila que eu já vou passar para a letra D e aí você vai pensar sobre a questão C. Eu comentei sobre ela, tá? Letra D. O objetivo do anúncio é que o leitor reflita o que significaria a Amazônia virar peça de museu. Enumere algumas consequências que justifiquem essa expressão. Bem, como toda aula eu preciso estudar o conteúdo, né? Como qualquer professor em qualquer disciplina, eu já estava respondendo, tá? Eu mesmo respondo algumas questões. Eu enumerei algumas, tá? Eu vou comentar só 3 e você leva em consideração as outras, tá? Olha a primeira que eu enumerei. Vamos lá. Desequilíbrio ambiental, tá? É uma consequência que pode justificar a expressão peça de museu, tá? Enumerei outra. Deixe-me ver. A seca. E a última eu enumerei mudanças climáticas, tá? Então, nós temos aí 3 consequências que podem nos afetar diretamente ou indiretamente, até na forma como nós vivemos, tá? Como nós vivemos em sociedade, como nós vivemos em casa, e pode, inclusive, afetar situações da nossa vida que nós não esperamos, tá? Então, veja que esse não cuidado com um tema que é tão pertinente pode nos causar um prejuízo grandioso. Eu enumerei 3, mas eu quero que vocês comentem ainda mais, enumerem mais consequências, tá? Ou enumerem consequências que vocês observaram e que eu não citei. Depois, nós temos aqui na letra E, observe a placa que identifica a obra
Floresta Amazônica 1500-2009. Qual a função dessa placa no contexto do anúncio publicitário? E aí nós temos uma situação importante. A função dessa placa é dar um tom de velocidade. Velocidade não, né? De veracidade. Velocidade é de veróis. De veracidade, tá? Ao que está sendo dito. Que significa que aquilo é verdade, é verdadeiro, e que ali está sendo algo que não é fake news, tá? É para ter mesmo esse tom de que, opa, olha a chamada de atenção que eu estou te dando aqui, é uma chamada de atenção verdadeira. Ok? Que instituição assina o anúncio? Muito simples. Vou deixar que você retorne e veja. A quarta, eu vou pedir para que você leia, responda com muita calma. A quinta também, e aí nós vamos partir para a próxima página, tá? Que nós temos aqui o texto 2, sobre fascínio e destruição. E em seguida, nós temos aqui a questão de número 6. Professor, você vai ler o texto 2? Não, vou deixar que você leia, você faz parte do processo de aprendizagem. Eu falei que hoje o nosso material ele era bem tranquilo, muito simples, nada monstruoso, mas nós temos aqui um cartaz, tá? Alguns alunos, inclusive, perguntam por que eu tenho o costume de falar nada monstruoso. Gente, é simples, tá? É apenas uma metáfora. Que nós temos a ideia de que o monstro ele seja feio, agressivo, tá? E as nossas atividades não são assim. Elas não são agressivas, tá? E é justamente por esse motivo que eu falo. E aqui nós temos na questão 6, em dupla, sintetizem o texto fascínio e destruição. Você não vai fazer em dupla, você vai fazer... Aliás, a sua dupla vai ser você e Deus, tá? Fascínio e destruição, que é esse texto aqui, tá? Vocês vão sintetizar. Depois vocês vão escolher uma das ações propostas e vocês vão construir um texto publicitário. Sintetizar não significa que vocês vão escrever uma síntese. Não é isso. Vocês, repito, vocês não vão escrever uma síntese. Vocês vão ler o texto, resumir de uma forma que você consiga pegar uma ação proposta e construir um texto publicitário. Que texto é esse? Um cartaz. Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa-me ver uma ação aqui. Nós temos o seguinte, áreas protegidas. Aí você vai pegar o seu cartaz em cima de áreas protegidas e criar o seu material, tá? Ou regularização fundiária. Alguma ação proposta pelo Greenpeace, tá? É porque aqui, na verdade, eu já parti para as soluções. Mas não tem problema, é uma ação também, tá? E aí você vai criar o seu cartaz para defender a ideia escolhida. Professor, eu preciso fazer um cartaz 100% elaborado? Não precisa ser 100% elaborado, mas você precisa ser criativo e, é claro, eu vou levar em consideração o que você entendeu da nossa proposta de hoje, da nossa aula de hoje. Vou levar em consideração, inclusive, a ação do Greenpeace, tá? Porque já que ele está pedindo para a gente fazer isso. E vou levar em consideração se você sabe construir um cartaz. Toda a produção de texto tem algumas dicas aqui. Por exemplo, fique por dentro, conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. A. Produzir um texto publicitário no formato de cartaz. B. Utilizar recursos verbais e não verbais em anúncio publicitário institucional. Tá? Aí tem umas dicas aqui também para elaboração do cartaz. Escolha uma das ações propostas, isso aí nós já sabemos. Definir o público-alvo, onde que vai ser anexado, tá? Mas qual é o público-alvo? Nesse caso, o seu público-alvo, embora seja para eu ler, tá? Mas vamos imaginar que o seu público-alvo seja a sua turma, tá? Os alunos da sua sala. Embora você esteja no modo virtual, mas aí imagine a sala de aula cheia e você apresentando esse cartaz para a sua sala, tá? Então, vai ser o seu público-alvo. Você vai definir o tamanho do cartaz, aí eu vou deixar seu critério. Professor, posso imprimir algumas imagens? Pode. Posso desenhar? Pode. Fica a seu critério. Você que vai ser o protagonista desse trabalho, tá? Aliás, desse trabalho não, desta atividade. Depois você vai produzir um rascunho, você pode produzir o rascunho no seu caderno, tá? E deixe o rascunho anexado lá. Lá no formulário, você vai, então, criar o texto definitivo.
definitivo. Cartaz é texto também, tá? Definitivo, tá bom? E aí nós temos, então, a nossa produção e, consequentemente, a finalização da nossa aula de hoje, ok? Bem, turma, então o que eu trouxe para hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido a parte dos formulários e também a parte que diz respeito à proposta de número 6. Dúvidas vocês podem me procurar no privado, tá bom? Estou aqui exatamente para isso. Entrem em contato comigo, enviem o material que vocês já fizeram, atualize se você estiver com pendência, tá? E mantenham esse diálogo. Lembrem-se de que você está sendo avaliado pela sua participação, ok? Perfeito, então. Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até lá, tá? Tchau, tchau, turma.